Olá, meu nome é Alan. Vou falar sobre um assunto que desde já, se você é uma pessoa de mente aberta, se você está disposto a agregar conhecimento, você vai assistir esse vídeo até o final. Se você for uma pessoa presa, se você for uma pessoa fanática, uma pessoa de mente fechada, então nem assista o vídeo, porque você não tende nem a evoluir, certo? Então, esse vídeo trata-se de uma questão que vem abalando um pouco as religiões, certo? Em termos de interpretação em relação ao livro mais lido no mundo todo, best-seller, a Bíblia Sagrada. Eu resolvi fazer o vídeo para esclarecer realmente a verdadeira interpretação. Na verdade, verdadeira não, porque ninguém está com a verdade, mas uma interpretação correta de algumas partes da Bíblia Sagrada. Mas de fato, o assunto que eu vou falar hoje aqui, que é discutido entre grupos ecumênicos, inclusive, são grupos que buscam uma denominação comum, não ficam presos à religião, porque a religião não salva ninguém, justamente para tratar do assunto dízimo. O que é o dízimo? Como entender o dízimo? Na Bíblia tem falando sobre o dízimo? Se tem falando, de que forma? Então, justamente para o entendimento correto, eu decidi fazer esse vídeo para que as pessoas, como eu disse, que têm mente aberta, que gostam de pesquisar, que gostam de estudar, possam ter uma incomensurável melhor, um jargão melhor para poder entender a Bíblia. Eu começo desde já falando sobre uma passagem da Bíblia, né? Tá em Atos capítulo 8, versículo 20, que diz assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, assim, vamos entender o que é que acontece. Existe uma crença forte, difundida entre as igrejas e templos criados pelo homem, em quem devemos compartilhar com as instituições parte de nosso dinheiro. Os ditos líderes espirituais e os auto-intitulados pastores do rebanho do Senhor afirmam que todos nós somos devedores perante a Deus e nossos dízimos são como que uma garantia de pagamento do que devemos ao Senhor. Pagar o dízimo é o reconhecimento de que somos devedores e não proprietários. Ainda em sua visão deturpada, afirmam que quando um crente não paga os seus dízimos, põe de manifesto que existe em seu coração uma pobreza interior. Mas assim, bem-aventurado a pessoa que nunca ouviu que essa pobreza espiritual manifesta-se quando amamos mais a nós mesmo do que a Deus, pela falta de amor à igreja, pela falta de amor ao ministério. Bem-aventurados, pois provavelmente nunca teve que ouvir a falácia de quem a recusa de pagar parte do seu dinheiro para uma instituição ocorre quando a pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus, e que pagar o dízimo é um antídoto contra o amor ao dinheiro, uma forma de receber bênçãos espirituais. Que tipo de mente associa a Deus e a graça divina com o dinheiro? Basta frequentar um culto ou ir a uma missa e logo vemos bandejas ou sacolos sendo passadas e enchidas, pois as pessoas acabam crendo que pagar o dízimo é contribuir para a realização de projetos missionários, ou ainda pior, que pagar nossos dízimos é efetuar uma aplicação no reino de Deus, que esta aplicação acumula recompensas eternas. A maior das ignominias surge quando nos pedem para pagar por amor a Jesus Cristo, o maior doador de todos nós. Caso você queira receber todas as bênçãos de Deus, deve pagar todos os seus dízimos. Afinal, se quer viver na sobreabundância de Deus, seja generoso com a obra do Senhor. É óbvio que qualquer pessoa pode manipular as palavras de Deus para enganar os necessitados e aqueles que buscam compreensão. Mas o que dizer de fatos jogados contra essa aberração criada por Metacaptus?
Muitos hoje associam toda a forma de cristianismo a um bando de pessoas que dão parte do seu salário, muitas vezes já mirrado, para um aproveitador. E o pior é que muitos acham que isso ocorre porque Deus assim quer. Nada mais longe da verdade. O que acontece? Tudo que for dito aqui por mim neste vídeo, eu vou sempre estar mostrando as passagens bíblicas, certo? Em momento algum estou querendo convencer a ninguém que eu estou com a verdade. Pelo contrário, eu quero que as pessoas passem a entender o que eu estou falando e vá buscar o conhecimento correto, certo? Então, o trecho bíblico mais usado para justificar a cobrança do dízimo é o famoso Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alcançadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a autoridade máxima do cristianismo. Estudemos então estes versículos como se deve ser feito com mais atenção. O ponto a entender é que antes de Jesus Cristo, Israel era governado por vários tipos de leis. As principais delas eram as leis morais, como não matar, não roubar, e as leis cerimoniais que regulamentavam o culto e adoração. A grande questão a entender é que a instrução do dízimo se refere sempre às leis cerimoniais. Tome sua Bíblia e leia atentamente os 3 primeiros capítulos de Malaquias e veja que o contexto inteiro está fundamentado na lei sacerdotal, ou seja, exatamente aquelas leis que caducaram na cruz pelo sacrifício de Jesus Cristo. Os mandamentos referentes à antiga adoração, o que inclui o dízimo, são para os judeus da antiga aliança apenas. Veja que hoje em dia nas igrejas está tendo uma interpretação deturpada e mesmo assim os cristãos que estão ali seguindo não procuram buscar se realmente faz sentido o que está sendo dito. Simplesmente acatam tudo o que o pastor diz e isso não é o correto, certo? Pois é, eu tenho certeza que vocês acharam isso surpreendente, mas vamos continuar com a Bíblia. Deus conduziu o seu povo à terra prometida. Ali repartiu-lhes a terra, distribuindo cada parte a uma das 11 tribos. A tribo dos levitas deveria se dedicar ao serviço de Deus, e por isso as demais tribos deveriam pagar o dízimo para sustentar o sacerdócio judaico. E este sacerdócio deveria ser mantido até a chegada do Messias. Então, Jesus Cristo abrogou o sacrifício do templo. O velho templo foi rasgado. Jesus abriu o caminho. O sacerdócio levita, necessário para o sacrifício de animais ou oferendas, instituído a partir de Arão, estava anulado. Já não seriam necessárias nem as oferendas e nem os holocaustos. Não mais compraziam a Deus o sangue de touros nem bezerros. Apenas um sacrifício perfeito é agora agradável ao Pai. Leia o Malaquias capítulo 1, versículo 11. Por isso, o que fazem os pastores de qualquer denominação auto-intitulada cristã, exigindo o pagamento do dízimo, pressionando seus irmãos, não é de Deus, mas um mandamento humano, que sem nenhum pudor se aproveita dos seus irmãos mais fracos para tilhar-lhes dinheiro em nome de Deus. A religião se lhes tornou puro negócio. Leiam 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Continuando a leitura, atenta a Malaquias 3 ou qualquer outra passagem sobre o dízimo,
constatará que o contexto é sempre referente a instruções cerimoniais. Os dízimos estão sempre na companhia das ofertas alcançadas e dos antigos sacrifícios dos levitas e do templo. Um cristão é tão obrigado a dar o dízimo hoje quanto a sacrificar um bode pelos seus pecados, pois a adoração hoje não é feita mais da antiga maneira, mas sim em espírito e verdade. Com o resgate feito por Jesus, o véu do templo se rasgou de cima embaixo, como conta a Bíblia, e neste instante a antiga lei cerimonial foi cravada na cruz e a antiga aliança deu lugar ao Novo Testamento de Deus. De tal forma é que não existe nenhum texto bíblico que instrua o povo de Deus a pagar dízimos após a ressurreição de Cristo. Ademais, Malaquias é um livro com um público muito bem definido, é completamente tirado de contexto por igrejas que servem primeiro ao dinheiro antes de qualquer coisa. Vamos, portanto, entender quem de fato são os ladrões mencionados em Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Este texto, na verdade, faz parte de um clamor que começa no capítulo 2, versículo 1, e vai até o verso 18 do capítulo 3. O primeiro passo é, portanto, ler toda a passagem. Logo no começo, podemos ver claramente para quem é endereçada a dura mensagem. E adivinhem só, Deus está bravo com os sacerdotes de novo. Agora, ele fala na passagem, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. A mensagem é clara. Quem está levando bronca são os sacerdotes, não o povo de Deus. Mesmo a passagem, como diz lá, vós, a nação toda, em Malaquias capítulo 3, versículo 9, tem os sacerdotes como alvo. Como que dizendo, vós, a nação de sacerdotes, todos estão roubando. Temos que lembrar que Deus, quando separou as tribos, reservou uma ao sacerdócio. Essa nação é que merecia o puxão de orelha. Ou seja, a Bíblia contém mensagens específicas para públicos e pessoas específicos. Não faz sentido, por exemplo, construir uma arca de madeira porque em Gênesis Deus ordena que Noé o faça. Da mesma forma que não é lógico que pessoas comuns se submetam às práticas sacerdotais. Não pedimos para um carteiro realizar uma cirurgia ou que um engenheiro revise uma sinfonia. Por que aplicar para uma pessoa comum os sermões criados para os sacerdotes hipócritas? Assim, em Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10, diz, Deus não estava ordenando que os cristãos de hoje deem dinheiro aos pastores, mas ironicamente estava chamando os sacerdotes de ladrões, ordenando que eles parassem de roubar. E o que torna ainda pior tudo isso é afirmar que o objeto roubado era dinheiro, de forma a poder extorquir hoje o dinheiro dos crentes. O contexto era que o povo levava animais perfeitos para serem sacrificados na expiação de seus pecados e os sacerdotes trocavam e ofereciam seus próprios animais defeituosos no lugar. Na Bíblia, o dízimo nunca está relacionado a dinheiro. Eu vou repetir mais uma vez. Na Bíblia, o dízimo nunca está relacionado a dinheiro. Dízimo sempre está relacionado a comida, alimentos, produção agropecuária. Não que não houvesse dinheiro nos tempos bíblicos. Vamos entender melhor isso. Algumas taxas para o templo só eram aceitas em forma de dinheiro. Leiam Êxodo capítulo 30, versículo de 14 a 16. E capítulo 38 de Êxodo, versículo 24 ao 31. O dinheiro era utilizado para comprar sepulturas. Leiam Gênesis capítulo 23, versículo 15 e 16. Não sejam enganados, vão buscar, vão pesquisar. Eu estou simplesmente aqui ajudando na melhor compreensão, certo? Estou mostrando as passagens, não estou com a verdade.
O dinheiro era usado para comprar bois para serem oferecidos em sacrifícios. Dê uma olhada em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Era utilizado para pagar tributos vassalos. Leiam Reis, capítulo 2, leiam 2 Reis, capítulo 23, versículo 33 e 35. Eu vou deixar no vídeo, no final, todas essas passagens bíblicas para todo mundo que estiver assistindo poder anotar tranquilo. Mas se quiser pausar anotando também é uma opção. Era utilizado para comprar imóveis, né? Todo o que era oferecido. Se você pegar também em Jeremias, capítulo 32, versículos de 9 a 11, você vai ver. Para pagar salários, né? 2 Reis, capítulo 22, versículos de 4 a 7. E para fazer câmbios, Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 17. O próprio Jesus foi vendido por dinheiro, certo? Olha só que visão deturpada. Entretanto, Deus estabeleceu que somente as pessoas ligadas à produção agropecuária deveriam trazer dízimos, uma vez que os dízimos eram oferecidos somente em forma de grãos, ovelhas, gado. Não há nenhuma citação bíblica de que os frutos do trabalho podiam ser cambiados ou compensados por ovelhas ou grãos a fim de se cumprir o procedimento dos dízimos. Nos tempos antigos, haviam variadas profissões e ocupações como hoje. Se o dízimo tivesse sido estabelecido sob a forma de dinheiro, ninguém teria dificuldade de adorar a Deus desta forma. Mas não foi assim que Deus quis. Dízimo na Bíblia é sinônimo de alimento. Ofertas podiam ser trazidas em forma de dinheiro. 2 Reis, capítulo 22, versículo 4 e 7. Mas quando o assunto era dízimo, somente ovelhas, bois, grãos de comida, dinheiro nunca. Então, todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar por debaixo da vara do pastor, o dízimo, ou melhor, o 10º, será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o ruim, nem o substituirá. Se de algum modo o substituir, ambos serão santos e não podem ser resgatados. Leiam Levítico, capítulo 27, versículo de 30 ao 32. Curiosamente ainda, o dizimista não tinha que separar o primeiro para Deus, mas o 10º, o último. Os animais iam passando por debaixo da vara do pastor. O dízimo ou o 10º era separado e entregue ao Senhor. Quem tivesse 9 ovelhas estava automaticamente isento do dízimo. E o pior dos erros ainda era acreditar que o dízimo era uma forma de pagamento ou oferta aos sacerdotes. Os dízimos deveriam ser aproveitados pelos próprios dizimistas. Aí um esclarecimento excelente para vocês que são cristãos pesquisarem, certo? Para ter o entendimento correto. Vamos pesquisar para entender. Certamente darai os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher no campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerei os dízimos do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer Senhor teu Deus todos os dias. Vou falar um pequeno trecho aqui sobre um detalhe. A Bíblia relata sobre o termo temer, certo? É um erro de tradução. Temer se refere-se a medo. Na verdade, nessa passagem, a questão do temer é uma reverência a Deus. Está sendo reverenciado, uma questão de respeito, certo? Então,
a Bíblia tem alguns erros de traduções. Tem que ser entendido as formas que são ditas, que foram escritas. Mas continuando. Mas se o caminho for longo demais, de modo que não os possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Com esse dinheiro comprarás tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Leiam Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 29. Diz assim, ó: trarei a este lugar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Senhor vosso Deus, e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem que vos abençoar o Senhor vosso Deus. Então, ao lugar que escolheu o Senhor vosso Deus, para ali trarei vossos dízimos. Leiam Deuteronômio capítulo 12, versículos 6, 7 e 11. Como lemos em Levítico, ainda a parte destinada aos sacerdotes era uma parte em alimento. Dê uma olhada em Levítico capítulo 5, versículo 13. Nunca houve o pedido da entrega de dinheiro por Deus para seus sacerdotes. O dízimo em dinheiro é uma invenção do homem. Para que Deus iria querer dinheiro? Certo? Os sacerdotes e pastores corruptos não são, portanto, novidade do cristianismo de hoje. Na verdade, as mais duras ressalvas da Bíblia são para eles e não para o cristão comum. Talvez este seja um dos motivos de Jesus ter se oposto aos líderes religiosos durante seu ministério na terra. Quanto ao argumento de que o dízimo de hoje é usado para sustentar o trabalho do ministério da pregação, bem, Jesus nunca pediu que isso fosse feito. Muito pelo contrário, a postura dos cristãos primitivos era, como está escrito em Mateus: de graça receberei e de graça dai. Mateus, capítulo 10, versículo 8, certo? Também tem escrito que os cristãos primitivos nunca cobraram nada como desculpa para sustentar seus ministérios. É um exemplo bíblico. Mateus de novo, capítulo 10, versículo de 7 a 10. A mentira do dízimo se coloca ainda em oposição ao Evangelho quando tomamos a consciência de que muitos cristãos humildes passam a necessidade e deixam de comer para poder entregar o dinheiro à igreja, na esperança de que assim poderão cumprir a vontade de Deus. Sofrem de fome e se atolam em dívidas enquanto seus líderes andam de carro importado e fazem viagem ao exterior, certo? Faça um exercício. Peça para seu pastor, seu padre, que dê para algum fiel qualquer, dentre toda a congregação, a chave de seu carro e os documentos de posse. Você confia em uma pessoa que é incapaz de lhe dar a chave de um carro, a responsabilidade de lhe dar a chave para uma vida eternal? A superstição do dízimo foi criada para manter os vendilhões do templo de hoje e não condiz com a mensagem de liberdade do Novo Testamento. A crença de que seremos amaldiçoados se não dermos 10% de nossos salários coloca o próprio sacrifício de Jesus Cristo em dúvida, como um ato insuficiente para livrar-nos de todo o mal, e ainda condiciona nossa herança de uma vida plena à adoção de parte de nosso salário, de nosso dinheiro aos sacerdotes.
Os senhores que dirigem algum grupo religioso não têm qualquer autoridade apostólica delegada por Deus para exigir de seus fiéis o cumprimento do dízimo judaico, como se eles fossem judeus, como se ainda tivessem que sustentar um sacerdócio que já caducou. Mas Deus não é um comerciante, e na condição de pecadores, nada temos a oferecer ao Criador do universo. A graça da salvação e da vida em abundância não vem em troca de nosso dinheiro humano, mas da iniciativa de Jesus Cristo em pagar toda a dívida moral que acumulamos com os nossos erros. Então, eu concluo o vídeo, certo? Com esse entendimento, mostrando as partes na Bíblia, para que as pessoas possam buscar, possam pesquisar. Não aceitem somente o que dizem na igreja. O pastor não está com a verdade, ele teve que estudar, mas se mesmo assim obteve interpretações errôneas, significa que não é uma pessoa que deve ser seguida. Vão buscar, vão estudar. É isso que eu desejo. Acredite em Deus, entendam as passagens bíblicas para que possam entender o que Jesus Cristo veio pregar aqui na terra mesmo, certo? Eu desejo paz para todos e um bom entendimento. Obrigado.